Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu quero acolher você nesse vídeo para meditarmos sobre a liturgia da palavra do primeiro domingo da Quaresma. O evangelho que a igreja proclama neste domingo é de Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 13. Tratam-se das tentações de Jesus. E o evangelho nos diz assim: Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim. Posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz: Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Depois, o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Meus queridos irmãos, as tentações de Jesus, elas se inserem no contexto de toda a vida de nosso Senhor, de todo o mistério da salvação, de todo o plano da salvação de Deus para nós. E é um fato incrível que Deus ele tenha querido se submeter às tentações do inimigo. E isso mostra o grau de conformação de Deus com a nossa humanidade. O fato de que Deus assumiu a nossa humanidade de maneira integral. E Jesus, ele se submete às tentações para vencê-las, e tudo isso está intimamente ligado com o próprio mistério da redenção. Nós devemos, para entender bem as tentações de Jesus, voltar no início da Sagrada Escritura, quando também o mal ele entrou no mundo por uma tentação consentida no paraíso, em que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, disseram sim ao tentador e não a Deus. Lá no princípio da humanidade, o mal entrou no mundo por uma tentação consentida. Mas também, no início da missão de Jesus, o mal ele começa a ser confrontado diretamente e vencido por uma tentação não consentida no deserto. Jesus mantém a sua fidelidade a Deus e diz um não categórico ao tentador. E ele faz isso na sua humanidade. Ali Jesus, o novo Adão, em nome de toda a humanidade, rechaça o tentador e devolve à humanidade esta firmeza e esta fidelidade a Deus que o primeiro Adão havia perdido. Então aqui há um princípio de redenção. Aquilo que o primeiro Adão frustrou, o segundo Adão realizou. O primeiro Adão não conseguiu se manter fiel a Deus. O segundo Adão manteve esta fidelidade em todas as instâncias. Os padres da Igreja, que são os primeiros teólogos da vida da Igreja, eles diziam que as tentações de Jesus, elas fazem parte da descida de Jesus à nossa condição humana, ao abismo do pecado e das suas consequências. Jesus nos assume por inteiro. Então, nesta descida dele, ele assume também, inclusive, as tentações pelas quais o ser humano também é submetido. Esta descida de Jesus é uma descida que ele percorreu até o fundo. Ele assumiu a nossa natureza até o mais profundo, até a morte de cruz e até a mansão dos mortos, do afastamento extremo de Deus. Isso nos diz
o Papa Bento XVI. Ou seja, Jesus vai até as últimas consequências, ele vai até a mansão dos mortos para resgatar os seres humanos, mesmo do afastamento mais profundo de Deus. Em teologia, nós temos um axioma que nos diz: o que não é assumido não é redimido. Jesus nos assume por inteiro, em todos os níveis, inclusive passa pelas nossas tentações. E na quarta-feira de cinzas, nós ouvimos na segunda leitura de São Paulo, da segunda carta aos Coríntios, uma expressão que eu costumo dizer que ela beira ao escândalo. E São Paulo diz assim: aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. A forma como Jesus, o grau a que Jesus assume a nossa humanidade, ela chega a esse nível. Ele assume o nosso pecado por inteiro, obviamente sem pecar, como nós vamos ver um outro texto bíblico aqui, mas ele assume todas as consequências do pecado, ele assume todas as realidades que permeiam a natureza humana decaída, a fim de levantar esta natureza humana. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. E depois, na carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, nós lemos também: de fato, nós não temos um sacerdote incapaz de compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi tentado em tudo à nossa semelhança, sem todavia pecar. Jesus, ele resiste ao tentador. E depois nós vamos ver por que é que ele faz isso, especialmente por dois motivos: que ele resiste ao tentador, ele vence o tentador, e nós vamos já falar sobre isso. Mas agora nós podemos ver que quando o tentador ele tenta Jesus, ele tenta apresentar para Jesus uma falsa imagem do Messias, uma falsa imagem de filho de Deus. Um filho de Deus, o inimigo quer que esse filho de Deus, que é o próprio Jesus, usurpe dos seus poderes. E Jesus mostra a sua filiação em relação a Deus Pai e mostra toda a sua fidelidade de uma outra maneira, a maneira de um servo, a maneira de uma obediência profunda, já que o inimigo é o grande desobediente. Jesus é o servo que serve em tudo, já que o inimigo é aquele que não quer servir a Deus, que não quer se submeter a Deus. Mas o inimigo então tenta Jesus com falsas imagens do Messias, que ele use do seu poder para benefício próprio. Da mesma forma, o tentador também se apresenta a nós, colocando diante de nós falsas imagens do homem. Coloca diante de nós algumas tentações, algumas grandezas que não fazem parte verdadeiramente da nossa condição de filho de Deus. E é interessante que o inimigo, ele não nos tenta para que nós cometamos um mal terrível. Obviamente, ali para o próprio Jesus, ele sentiu fome e o inimigo apresenta uma tentação bastante, vamos dizer assim, sensata. Parece que até um pouco lógica. Jesus tem fome, transforma esta pedra em pão. Sacia a tua fome, né? E o inimigo, então, ele não nos tenta, a princípio, para que nós cometamos um mal terrível. Porque se ele mostrasse para nós o mal exatamente como ele é, nós já veríamos o grande contraste e fugiríamos e nos afastaríamos de tudo isso. Mas ele nos apresenta um mal disfarçado de propostas convenientes, eficazes no momento e aparentemente boas. Propostas que são, assim, para nós, quase que irresistíveis, porque são propostas que elas prometem para nós resolver o nosso problema de maneira fácil e de maneira imediata. No entanto, elas estão ausentes da verdade, elas estão ausentes daquilo que verdadeiramente Deus espera de nós. E o Papa Bento XVI, então, ele refletindo sobre esta realidade numa das suas homilias, ele diz assim: o âmago das tentações consiste sempre
na instrumentalização de Deus para os próprios interesses, dando mais importância ao sucesso ou aos bens materiais. Era o que o demônio queria fazer com Jesus. Queria então que Jesus usasse as suas prerrogativas de filho, de ser o próprio Deus, para benefício próprio. Então, ou para algo que ele pudesse então ter poder, sucesso, algum bem para si mesmo, né? E aí o Papa continua: o tentador é fingido, não impele diretamente ao mal, mas para um bem falso, levando a crer que as realidades autênticas são o poder e o que satisfaz as necessidades primárias, e que nós podemos dizer as necessidades imediatas. O homem muitas vezes se vê angustiado diante de alguma tendência, de alguma situação difícil. O homem se vê triste diante de alguma perda. E aí, então, o demônio apresenta uma forma de satisfazer essas necessidades de uma maneira muito fácil, porém de uma maneira contrária à verdade. Continua o Papa Bento XVI. Deste modo, Deus torna-se secundário. Ele reduz-se a um meio. Em definitivo, torna-se real. Já não conta. Desaparece. Porque aí Deus vai ser apenas usado para satisfação pessoal, para satisfação própria. Não é um servir a Deus como Jesus faz, mas um servir-se de Deus. Continuando. Em última análise, nas tentações está em jogo a fé, porque está em jogo Deus. Usar Deus apenas como alguém que supre os nossos interesses. Nos momentos decisivos da vida, mas pensando bem em cada momento, encontramo-nos diante de uma encruzilhada. Queremos seguir o eu ou Deus? Queremos satisfazer apenas a nós mesmos ou queremos ser fiéis a Deus? Queremos apenas o interesse individual ou então o bem verdadeiro, aquilo que é realmente bom? Então, olha só, o inimigo ele nos tenta de maneira sorrateira e ele nos tenta especialmente também com relação àquelas coisas que são bastante buscadas por nós a todo momento. Então, ele nos tenta, por exemplo, os primeiros padres do deserto diziam que o inimigo tentou tanto Adão como Jesus pela gula, pela vaidade e pela ganância. Então, a gula aqui nos lembra tudo aquilo que são os prazeres sensíveis, os prazeres carnais, os prazeres imediatos, a busca imediata de satisfação. E é assim que muitas vezes o inimigo nos tenta para que nós nos afastemos de Deus. Porque uma vez que nós estamos envolvidos nesse mundo dos prazeres carnais, nossa mente fica entorpecida, nossa alma fica entorpecida e nós não temos a força devida para buscar a Deus. Também o inimigo nos tenta pela vaidade, tentando fazer com que o nosso ego seja inflado e que nós tenhamos, vamos dizer assim, uma certa relevância. Então ele reforça a nossa autoimagem, promove em nós um certo inchaço para que nós causemos um certo estardalhaço. São John Henry Newman, num dos seus textos que ainda continua bem atuais, ele diz que a riqueza e a fama se tornaram verdadeiros ídolos do nosso tempo presente. E ele diz isso há 100 anos atrás, mas isso é um texto sempre atual. O inimigo, então, quer inflar a nossa autoimagem. E a outra coisa é a busca pela segurança, então, através da ganância. Então, o inimigo fomenta em nós uma falsa sensação de segurança. Qual é o homem que não quer se sentir respaldado, seguro, especialmente com os seus bens, com as suas coisas? Então, o inimigo reforça isso em nós e nos mostra maneiras fáceis de alcançarmos aquilo que nós queremos, aquilo que nós pretendemos, para termos, então, essa segurança. E nós devemos olhar isso, que o demônio, ele nos tenta aproveitando as nossas necessidades e as fraquezas da natureza humana. Então, Jesus tinha jejuado, sentiu fome, o demônio tenta pedindo para que ele transforme as pedras em pães.
Jesus ali se mostrava numa certa pobreza. É bonito quando São Paulo diz, né? Ele se fez pobre para nos enriquecer. Jesus estava ali despojado de todos os bens e o demônio apresenta a riqueza como uma grande tentação. Depois também Jesus se mostra despido do seu poder. Jesus se mostra numa condição humilde e então o demônio lhe apresenta o poder como uma grande tentação. Então o demônio ele vem, tenta apresentar a nós tenta se aproveitar de nós nas nossas necessidades ou também nas fraquezas da natureza humana. O padre Francisco Carvajal, ele faz uma reflexão muito bonita, quando ele diz assim que o demônio sempre promete mais do que ele pode dar. Ele promete uma felicidade, uma vã felicidade, uma proposta ilusória de prazer imediato, de felicidade, de alegria, né? Então, o demônio sempre promete mais do que pode dar. A felicidade não é uma coisa que lhe é própria. O demônio é o grande infeliz. E, no entanto, ele promete uma felicidade que ele não possui, mas que ele ostenta apenas de maneira aparente. E então ele nos promete esta felicidade. E muitas vezes, seduzidos por ele, nós acabamos caindo. Toda tentação é um embuste miserável, é uma arapuca, é uma cilada que o demônio coloca diante de nós. Então, toda tentação é um embuste miserável. Mas, para nos tentar, o demônio conta também com as nossas próprias ambições. Ele perscruta, ele tenta descobrir qual é o nosso ponto fraco e nos ataca justamente aí. E uma das nossas piores fraquezas, das nossas piores ambições é aquela da busca da glória pessoal, do prestígio a todo custo, né? E o pior dos nossos ídolos é o nosso próprio eu. Quando nós queremos, então, o demônio ele quer se aproveitar disso, e no caso das tentações de Jesus, ele também assim o faz. O demônio, repetindo mais uma vez e aprofundando essa ideia, o demônio ele vem muitas vezes disfarçado de facilidades. Ele promete a nós uma coisa diante de uma necessidade imediata, ele nos promete uma resolução fácil. Ele nos apresenta facilidades, porém facilidades contra a verdade e contra o bem verdadeiro. Por isso nós precisamos estar atentos aos nossos momentos de vulnerabilidade, aos nossos momentos de fraqueza, ou mesmo aos momentos de cansaço. Aqueles momentos em que nós baixamos, por assim dizer, a guarda e o inimigo se aproveita de tudo isso. Hoje poderia citar um exemplo, quando, por exemplo, as pessoas se sentem cansadas e elas querem relaxar um pouquinho, então elas tomam o seu celular e ficam ali perdida, ali com seus pensamentos e com aquela tela na sua frente, consumindo, exposta a conteúdos fúteis na internet, ou também as pessoas ali, no momento de descontração, se expõem a conversas despropositadas na internet. Eu já vi muitos matrimônios, muitas famílias, infelizmente, serem destruídas por conta disso. Porque se baixa a guarda, se começa algo ali buscando, de repente, a fuga daquilo que é a realidade, da fuga do cotidiano, da dureza do cotidiano, e muitas vezes o inimigo acaba colocando as pessoas nos colocando em enrascadas. Então, por isso, nós devemos vigiar nesses momentos de vulnerabilidade, nos nossos momentos de fraqueza e mesmo nos nossos momentos de cansaço, para que nós não busquemos subterfúgios nas facilidades que nos são oferecidas pelo tentador para nos afastar de Deus. Nós poderíamos muito bem aproveitar este tempo para nos refugiar na oração, no contato com Deus e descansar em Deus e buscar a nossa força nele, né? Então nós devemos considerar isso. O primeiro, como nós falamos, se nós queremos entender bem as tentações de Nosso Senhor, precisamos olhar para o início. Lá para o início da história da humanidade que decaiu
que se perdeu num determinado momento. O primeiro Adão foi tentado e sucumbiu à tentação. Foi submetido à tentação e sucumbiu a ela. Jesus, o novo Adão, ele é tentado na sua humanidade, mas pela sua união ao Pai, ele vence o tentador. E aqui, como eu falei, Jesus é tentado e por dois motivos, que agora nós vamos aprofundá-los. Em primeiro lugar, nas suas tentações, Jesus nos dá um princípio de exemplaridade. Ele nos mostra como vencer o tentador. Nós podemos olhar para ele e nós mesmos lutar e vencer o tentador. E, ao mesmo tempo, Jesus, nas suas tentações, nos dá um princípio de solidariedade e um princípio de graça. Então, aqui é o segundo princípio, um princípio de solidariedade e graça. Vamos pegar o primeiro princípio. São João Crisóstomo, um grande padre da igreja, um grande pregador do início do cristianismo, ele dizia o seguinte: como o Senhor fazia todas as coisas para nos ensinar, quis também ser conduzido ao deserto e ali travar combate com o demônio, a fim de que os batizados, se depois do batismo sofrem maiores tentações, não se assustem com isso, como se fosse algo de inesperado. Jesus, então, nos dá o exemplo de como nós devemos vencer o tentador. E se para ele foi possível vencer o tentador na sua humanidade, devido à sua união com o Pai, também para nós é possível nós também vencermos o tentador quando nós fazemos o mesmo que ele fez. Mas também nós não devemos nos esquecer que nós não vencemos nunca a tentação sozinhos. Sozinhos, na verdade, nós seremos abatidos e nós sucumbiremos ao tentador. Aqui, então, diante da tentação, nós devemos ter uma humildade. A humildade de recorrer a Jesus, de recorrer à oração, para que a graça dele atue em nós e nós vençamos o tentador. Então, existe nas tentações de Jesus um princípio de solidariedade e graça, ou seja, solidariedade no sentido de que quando nós somos tentados, Jesus se compadece conosco e se une a nós, e ele quer vencer o tentador em nós. E um princípio de graça, porque nós somos fracos, e quando tentado nós devemos recorrer a Jesus para que ele nos dê a sua graça, ele nos dê a sua força e ele vença esse tentador em nós. Então, esses dois princípios são importantes. Jesus é o nosso exemplo, mas Jesus também é o grande doador da graça para que nós vençamos o inimigo. Se tentarmos lutar apenas com as nossas próprias forças, nós sucumbiremos como o primeiro Adão. Mas se nós nos unirmos ao segundo Adão, que é Cristo, que pelo batismo atua em nós, vive em nós, então nós poderemos vencer o tentador. Agora, na parte final desse vídeo, eu quero apresentar a você uma meditação de Santo Tomás de Aquino, em que ele se pergunta, né? Por que Deus permite para nós a tentação? Por que Deus permite o ser humano ser tentado, apesar de Deus saber da fraqueza do ser humano e apesar de Deus saber que o primeiro Adão não resistiu à tentação e sucumbiu? É verdade, se o primeiro Adão sucumbiu à tentação, mas depois, na história da igreja, nós temos os santos que imitaram Cristo e que também contaram com a graça dele e venceram o tentador e se santificaram. Então, Santo Tomás de Aquino, ele diz, por que Deus, ele se pergunta, por que Deus permite a tentação? Em primeiro lugar, a primeira resposta é a seguinte, o primeiro argumento que Santo Tomás nos dá é porque o nosso amor, ele precisa ser provado. Então, Deus prova o nosso amor também através das tentações. Na verdade, as tentações são permitidas por Deus. E quando Deus também permite as tentações, é porque ele quer provar se verdadeiramente nós vamos permanecer fiéis a ele. Então, o nosso amor precisa ser provado. Deus permite a tentação, mas ele não nos abandona à tentação, porque ele nos dá a sua graça e ele também nos dá os meios de vencê-la. Então, o nosso amor precisa ser provado. E, de fato, quem não quer sofrer,
não ama ninguém. Então, se nós amamos a Deus, nós precisamos ser capazes de sofrer por amor a Deus. É justo que muito custe o que muito vale. Então, nós podemos sofrer por amor a Deus para provar a Ele, de fato, o nosso amor. O segundo argumento de Santo Tomás: por que Deus permite a tentação? Porque Deus precisa refrear a nossa soberba e nós precisamos nós mesmos, refrear a nossa soberba. A tentação do demônio nos mostra que nós não somos tão fortes. Então, a tentação do demônio nos humilha e nos chama a vivermos numa atitude de humildade perante Deus. Terceiro argumento de Santo Tomás: por que Deus permite a tentação? Para confundir o diabo. Porque o diabo precisa ser confundido. Porque quando, então, o demônio vem para nos tentar e nós nos unimos a Cristo e nós olhamos para Cristo e nós recorremos a Ele, Cristo vence o diabo em nós, então o diabo ele é confundido. Ele vem para atacar um ser fraco e, de repente, do interior desse ser fraco brota Cristo, que é o homem forte que vence o inimigo em nós. E o quarto argumento de Santo Tomás: por que Deus permite a tentação? Para fortalecer o soldado. Porque um soldado que não luta vai ser sempre um fracote. Deus, então, nos quer ver lutar também, para que nesse combate nós mesmos sejamos fortalecidos. Existe até uma história a respeito de Santo Antão, que gozava de uma intimidade muito grande com o Senhor e sempre estava em contato, na companhia de Jesus. E certa vez o demônio se apresentou para Santo Antão e lutava com ele, e Jesus desapareceu. E Santo Antão, ali naquela luta, naquele embate, procurava por Jesus e não o via. Depois que Santo Antão venceu o inimigo, então Jesus se reaproximou dele e ele perguntou: Senhor, mas onde estavas no momento em que eu mais precisei? E aí então Jesus lhe responde: eu queria te ver lutar. Obviamente, Jesus estava dando ali a sua força a Santo Antão, mas também nós devemos entender isso. Deus quer nos fortalecer através da luta. O soldado se fortalece na luta. Os santos foram tentados e saíram mais fortes. Nós podemos aqui tomar o exemplo de São João Maria Vianney, que foi tão tentado pelo inimigo, porque fazia um bem enorme aos seus fiéis. São Padre Pio, também a própria Santa Teresinha, que foi tentada em relação à fé. Ela passou por uma noite escura muito grande no final da sua vida. E então todos esses santos, eles saíram mais fortes quando foram tentados. E por último, por que é que Deus permite a tentação? E Santo Tomás responde: para manifestar a nossa grande dignidade, porque um ladrão não procura roubar o que não tem valor. Então, nós temos um grande valor para Deus, nós somos preciosos aos olhos de Deus, nós valemos o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo derramado na cruz, nós somos preciosos e por isso o inimigo, que é o grande perdedor, quer também com que nós nos percamos, quer também nos tirar de Deus, já que ele está apartado de Deus para sempre. Ele é o grande infeliz que quer nos fazer também infelizes, nos prometendo uma falsa felicidade que ele não pode nos dar. Quero terminar esta meditação com um caminho daquilo que são os meios para que nós combatamos as tentações. O padre Salvador Canals, no seu livro Reflexões Espirituais, ele nos fala de algumas coisas que nós podemos viver na nossa vida cristã para que nós possamos vencer o tentador. Ele nos diz assim: não te esqueças, meu amigo, de que precisas de armas para vencer nesta batalha espiritual. Então nós não podemos ir contra um inimigo forte desarmados. Nós precisamos estar então bem munidos. Então não te esqueças, meu amigo, de que precisas de armas para vencer nesta batalha espiritual. As tuas armas serão a oração contínua, a sinceridade e franqueza com o teu diretor espiritual, a Santíssima Eucaristia e o sacramento da penitência.
um generoso espírito de mortificação cristã que te levará a fugir das ocasiões e evitar a ociosidade, a humildade de coração e uma devoção terna e filial à Santíssima Virgem, consoladora dos aflitos e refúgio dos pecadores. Então aqui nós temos os meios pelos quais nós vamos enfrentar o inimigo: a oração, a sinceridade com o diretor espiritual, a fortaleza que nos dá a Santíssima Eucaristia, o sacramento da penitência sempre que caímos, um espírito de mortificação que também nos leva a fugir das ocasiões e evitar a ociosidade, né? Mente vazia, oficina do diabo, termos uma humildade de coração e uma devoção sincera à Virgem Maria. Que nós combatamos o bom combate da fé, na certeza de que nós não estamos sozinhos. Cristo está conosco e Ele quer vencer o inimigo em nós. Deus te abençoe.